Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Incrível Graça, de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 10. Continuação do capítulo Uma Graça Teimosa. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. A graça nos dá poder de esperar. Que ela confie que o Senhor está no controle de toda a sua vida e sua família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Segundo, Deus nos treina a lutar pacientemente pela graça teimosa. No verso 12, Paulo diz: vivamos no presente século de maneira santa. Agora percebemos que a graça não somente apareceu, mas chegou com a descrição do seu trabalho. A versão resumida é essa: a graça treina, a graça educa. A graça está dando direcionamento da nossa vida. A graça está aqui, na tarefa da arte de vermos diariamente, e ela vai ensinar a viver em santidade. E como a graça trabalha essa mudança em nós? Vejamos 3 partes nessa passagem de Paulo. Primeiro, a graça nos dá poder para negarmos as coisas antigas. Verso de número 12. Ela está nos treinando a renunciar ao pecado e às paixões mundanas. Então, a graça não só coloca em conexão com o pecado a ser atacado, mas também é como treinar e a negá-lo. A graça não só ajuda a negar o pecado, mas também traz satisfação ao pecador. A graça não só nos dá poder de negar as coisas antigas, mas também nos dá o poder para vivermos coisas novas. As coisas antigas são as paixões mundanas, a impiedade, o pecado, e as coisas novas são a sensatez, a justiça e a piedade. A graça, então, nos confere poder, nos ensina a vencer o pecado e abraçar a maneira justa de viver. Terceiro, a graça nos dá o poder para esperar. Veja o verso 13, aguardando a bendita esperança. A narrativa da argumentação de Paulo: nós renunciamos ao pecado, nós vivemos uma vida santa e nós esperamos a glorificação. Tudo isso é ajudado pela graça de Deus, uma graça teimosa, ajudadora. E por isso o Espírito da graça é o Espírito Santo, aquele que, de acordo com Romanos capítulo 8, versos 26, nos ajuda em nossas fraquezas. Ligue agora uma coisa a outra e você terá e verá a maravilha dessa verdade. Deus nos chama a apontar a outros essa graça. Terceiro, veja o verso 15. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Graça teimosa não é uma mensagem a ser guardada para nós. Temos de importá-la para este mundo. Temos de falar ao mundo sobre a teimosia do amor e da graça de Deus. Temos de nos tornar um meio de graça para levar a graça de Deus a outras pessoas. Querido leitor, pare de nadar contra a maré. Pare de, com seus próprios esforços, viver lutando e descanse na cruz de Cristo. Deixe o Espírito Santo, que é o Espírito da graça, operar a obra de transformação, de santificação em sua vida. Pare de viver uma vida de frustrações, de culpa e condenações. Pare de tentar vencer ali e perder ali. Aceite a obra de Cristo em sua vida. A importância de pregar contra o pecado, mesmo estando na graça. Não pregamos contra pecadores, mas contra o pecado. Sei que existem algumas pessoas, pregadores da graça, que são completamente avessos a confronto, a pregar contra o pecado, a pregar arrependimento. Porém, eu só entendo realmente a importância da graça depois de entender a seriedade e severidade do pecado. Max Lucado diz o seguinte: não apreciamos o que a graça faz até que compreendemos quem somos, e essa é uma grande verdade. Em meu livro Arrependimento Profundo e Eficaz, abordo o tema terrível do pecado, o que ele é e o que ele faz e como tratá-lo. Existem pregadores que são contrários a esse tipo de ensinamento e dizem que o confronto é para pregadores da lei, o que não é verdade. Toda pessoa deve se achar perdido para cair nos braços da graça. Somente quando o pecador fizer como Pedro, Senhor, socorra-me que pereço, é que ele será de fato alcançado pela graça do Senhor Jesus.
O pecado é enganoso, mentiroso e monstruoso. Não se deve brincar com o pecado. A graça tira a culpa do pecado, mas não tira suas consequências. Quando você se arrepender, será perdoado, mas ainda assim haverá algum tipo de consequência, que pode ser grave ou leve, mas sempre haverá para cada pecado. Ninguém peca mais ou menos diante de Deus. Todos pecam. Leia de novo. Todos pecam. Ninguém escapa dessa verdade. Realmente preocupa-me o fato de alguns pregadores não ensinarem os alertas da nova aliança, a não viver uma vida de pecado. Na graça temos sérios alertas a isso. Lembre-se, foi na graça que um casal de obreiros, Ananias e Safira, morreu por mentir ao Espírito Santo e a Pedro, como está registrado em Atos no capítulo 5. Lembre-se como Jesus lidou com o pecado das igrejas no Apocalipse, dizendo: aconselho que se arrependam. Ele não aceitou o pecado dessas igrejas, e nem foi com uma mensagem apenas de amor e misericórdia. Ele realmente trouxe uma advertência, dizendo: arrependam-se. Devemos entender que sem o arrependimento, ninguém terá acesso à graça do Senhor Jesus. Todos devem se arrepender. Leia esse texto em Hebreus capítulo 3, versos 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É possível que haja irmãos que, por pensarem que estão na graça, continuem a pecar e estejam tendo esse pensamento por causa do engano do pecado. O texto é muito claro. Deve haver o confronto. Deve haver a exortação para que o pecado não endureça os irmãos. Hebreus capítulo 10, versos 30 diz assim: o Senhor julgará o seu povo. No verso 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não devemos nos esquecer disso, nem mesmo nós que temos plena convicção da mensagem da graça. Versos 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O pecado é se retirar para a perdição, é retrocesso, é decair. E quem viver para a graça não retrocede. Veja Hebreus capítulo 12, versos 4. Na sua luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. Veja agora um alerta sobre prostituição. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, versos 4. Tudo isso foi escrito na velha aliança ou na nova aliança? Por isso, digo que alguns estão brincando com o fogo. E é claro, pegaram a parte boa da graça, a parte que lhes interessa. Existe essa parte maravilhosa na graça. Porém, os alertas permanecem. Não devemos ser levianos e diluir a graça do Senhor Jesus em uma mensagenzinha irresponsável. Existe sim alguns que creem que, mesmo vivendo em pecado, Deus não os vê pecadores e então, por estarem na graça, Deus é tolerante com o pecado. Sinto muito lhe dizer isso, mas se você pensa assim, entendeu tudo errado sobre a graça e Deus o julgará. Esses estão pensando que a graça justifica o pecado e não o pecador. Graça não justifica pecado. O pecado continua sendo pecado na graça. O pecador arrependido que muda seu status na graça. É tratado como justo, mas pecado ainda continua sendo pecado. Acredito sim que a doutrina do pecado deve ser pregada, mas não trazer o pecado à lembrança daquele que está em Cristo. Mas os alertas da graça permanecem, estão aí. Devemos sempre nos lembrar disso. Por isso, a doutrina do arrependimento é de suma importância no cristianismo, e ela deve ser anunciada constantemente. Não é um arrependimento que traga condenação, que traga pecado à memória, mas um arrependimento que traga a justiça de Deus à memória. Uau! Glória a Deus! Pecado continua sendo pecado e a gente precisa confessar eles, não por atacado, mas no varejo, um a um,
reconhecendo nossas dívidas diante de Deus, reconhecendo aquilo que entristece o Espírito Santo, através de nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas palavras. E nós precisamos então, como diz a Bíblia, se achegar ao trono da graça, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo para nos perdoar. E então temos a nossa vida, a nossa rota alterada. Se andávamos em pecado, então passamos agora a andar nos trilhos das veredas do Senhor. E é lá que encontraremos restauração para as nossas almas. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.